Pois hoje nós vamos falar sobre o bem de todos e é interessante a gente notar, eu procuro anotar tudo aquilo que está na página para aqueles que não têm o livro ainda. E essa reunião onde o benfeitor Emmanuel conversou através da mediunidade de Chico Xavier, com todas as pessoas que estavam, assim como nós, estudando lá na casa dele, em Uberaba. Ela aconteceu dia 23 de junho de 61. Vejam que foi num dia 23 de junho, nós estamos no dia 24. Obrigada. E numa reunião dessa, então há 56 anos atrás, já estudávamos da forma que vamos estudar hoje. Hoje nós temos mais elementos, as notícias chegam antes para nós. Se nós soubermos usar bem os meios de comunicação, que estão todos ao nosso alcance, nós podemos encontrar resposta para todas as nossas dificuldades. Então, se essa moça quiser, temos lugar aqui na frente, vários lugares aqui, tá? Pode vir. Pensando nisso, eu fico contente quando eu venho aqui para falar do céu. Nós vamos falar não só do céu, esse céu que nós criamos, assim, essa imagem que nós não poderíamos inventar, mas que está lá subjacente na nossa mente, no nosso subconsciente, como aquele lugar muito bom que nós já estivemos. E nós temos que voltar para lá, queremos voltar para lá. Por quê? Porque nós já conhecemos como foi esse lugar tão bom que nós um dia tivemos e por rebeldia nossa, descumprimento das leis magnas, das leis de Deus, nós tivemos que reaprender em escolas como a que nós temos, com bastante angústia, bastante dureza para uns, bastante cumprimento de várias e várias responsabilidades para outros, e com certas dificuldades, porque não estamos na escola que já estivemos. Por que eu digo que nós sabemos com certeza absoluta? Porque nós saímos dele. Se nós fomos criados por Deus, nós já estivemos no seu coração e saímos dele. Mas nós achamos que aquilo tudo que ele criou para nós era pouco, que nós sozinhos podíamos fazer muito mais. E aí eu lembro de uma blog que diz assim: resolvi fazer uma lutinha com a vida, vírgula, e estou apanhando até hoje, ponto. Quando a gente resolve fazer uma lutinha com a vida, nós começamos a apanhar, e muito. Mas Deus sabia das nossas imperfeições e dificuldades, então generosamente nos dá sempre novas possibilidades, novos companheiros, novas situações para que a gente realmente levante e ande. O nosso problema não é ficar pensando na morte da bezerra. Ai, mas eu fiz isso, ai, mas eu caí. Passou, não tem como arrumar. Não existe borracha na vida. Vai lá e apaga, apaga, apaga. Não tem. Tem que fazer um novo começo. Isso tem. Não, eu vou fazer diferente. Não faz mal que nessa mesma encarnação. Paulo não fez isso? E tantos outros. Um Santo Agostinho, tantos outros que nós sabemos, fizeram e conseguiram e são exemplos para nós. Então, quando eu vi hoje a questão do bem de todos, eu me lembrei que quando eu fazia a primeira vez o estudo de uma das obras de André Luiz, Ação e Reação, quando eu cheguei no capítulo 7, eu pensei, nossa, alguma coisa está errada, ou é minha cabeça ou é o André Luiz. Como é que ele pode falar uma coisa dessa? Acho que deu alguma coisa errada. Quem sabe eles erraram na hora de transcrever, não pode? Acho que alguma coisa está errada. Porque eu li da seguinte forma.
Quando a gente lê só um pedaço e já fica tirando conclusões, dá erro. Tem que ler tudo e refletir. Porque estava se falando sobre o bem e o mal. E falando-se sobre o bem e o mal, nesse livro Ação e Reação, André Luiz junto com Hilário, que também, o Hilário Silva, que também era um médico aqui na Terra, estava aprendendo com André Luiz lá no mundo espiritual. Eles perguntaram assim, ministro Sânzio, que era o que dava aulas para eles lá, fale-nos do bem e do mal. E eu comecei a ler e fiquei meio perturbada, que eu disse, isso aqui está errado, não sei o que estou lendo isso aqui. Que dizia mais ou menos assim, o mal é o progresso, é a felicidade, é a segurança, é a justiça. Pirou. Só que eu tinha esquecido de ler depois da vírgula. Só para mim. E o bem? Aí ele vai explicar em todo esse capítulo aí, quem quiser ler, capítulo 7 de Ação e Reação, é maravilhoso. Todo o livro, aliás, né? Aí ele disse, o bem, meu amigo, é o progresso, é a felicidade, é a segurança, é a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada, aos quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo. Ah, então é isso? É. Essa é a diferença entre o bem e o mal. Nada contra que você tenha um apartamento de frente para o mar de 400 metros quadrados. Com garagem para 5 grandes carros. Tudo bem, maravilha. Uma vista maravilhosa. Mas se isso puder ser para todos. Só para você, não. Ah, se eu estiver sendo acusada injustamente, que eu tenha condições de um excelente advogado. Para todos. Não só para mim. Ah, mas quando eu ficar doente, eu quero o melhor quarto no melhor hospital, com o melhor atendimento, com os remédios de ponta. Ótimo. Para todos. Deu para ter uma ideia? A diferença é muito sutil. A diferença entre o bem e o mal é quando eu quero o bem só para mim e o mal é para os outros. Eu quero saber com os outros. Eu quero me dar bem. E às vezes a gente tem a petulância de dizer, mas se eu nasci assim, bem aquinhoada, é porque eu mereci. Olha, a gente aqui da cadeia falando em merecimento soa um tanto quanto, né? Ridículo. Porque aqui na Terra ainda, porque as coisas sempre estão mudando, estão sempre se aperfeiçoando. Aquele que teve maiores benefícios de família, de escola, de estrutura, é aquele que tem direito a uma cadeia melhor. Mas não tem alguma coisa errada aí? Não devia ser assim, um tratamento melhor para quem não teve condições e falhou? Pois isso aqui é lei daqui. E as leis daqui estão mudando toda hora. A lei de lá é diferente. Jesus já dizia para nós, a quem muito foi dado, muito será pedido. Se eu sabia, tinha todas as condições, estudei para poder ter uma boa profissão e me sustentar. Tive um monte de cursinhos ali ao lado ali para me fazer cada vez mais, com mais especializações, podendo me sair por aqui, sair por ali. E mesmo assim eu caí, não posso ser comparada àquele que sem condição nenhuma, caiu por total falta de oportunidade. Então, a justiça igual para todos não é aquela que julga todos com uma régua. Não. Temos que ver os antecedentes, os atenuantes, os agravantes,
e assim a justiça divina. E nós precisamos nos adequar a ela. Porque quando estávamos lendo O Céu e o Inferno, que é o que deu ensejo a esses estudos, o Allan Kardec, recebendo dos espíritos superiores, começa a falar nesse item 16 o seguinte: a felicidade não é pessoal. Ela não pode ser pessoal. Quem que pode ser muito feliz vendo a desgraça de todo mundo em volta? Quem consegue? Qual é o pai, qual é a mãe que consegue estar bem, estar em paz com um filho seu sofrendo? Nessas horas a gente esquece que Deus é pai de todos nós. Ele quer que todos avancem e todos sejam felizes. Se a possuímos, a felicidade, somente em nós mesmos e não pudéssemos partilhá-la com os outros, ela seria egoísta e triste. Também a encontramos na comunhão de pensamentos que une os seres simpáticos. Os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude das ideias, gostos e sentimentos, formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Os membros desse, ora se dispersam para se consagrarem à sua missão, ora se reúnem em dado ponto do espaço para se prestarem contas do trabalho realizado, ora se congregam em torno de um espírito mais elevado para receberem instruções e conselhos. Uma coisa que nós gostaríamos de reviver aqui em nossa casa, e isso não depende de nós, mas depende de que hajam pessoas que queiram fazer esse tipo de encontro, porque às vezes nós nos encontramos e temos uma reunião muito gostosa, muito alegre, muito festiva, com amigos que pensam como nós, que agem parecido conosco, que têm o mesmo objetivo de ideias no sentido da ética, da moral, da religiosidade. Mas às vezes nós poderíamos nos reunir para que, mantendo uma atitude mais de desprendimento do mundo material e físico, pudéssemos, vibrando no mesmo diapasão, receber informações da espiritualidade superior e conversarmos com muita tranquilidade, muita ordem sobre aquilo que nós recebemos. Ainda precisamos desta reunião nessa casa. No início nós tínhamos isso. Então, é para mim, muito feliz se um dia pudéssemos fazer isso. Encontraríamos só as pessoas que estivessem interessadas, vamos dizer, num domingo, marcaríamos aí um domingo à tarde, e chegaríamos aqui, faríamos, uma leitura para uma harmonização, depois receberíamos um tema, alguma coisa assim, e estaríamos preparados para conversar dentro da maior ordem e da maior serenidade sobre os assuntos que a espiritualidade passasse para nós. É um intercâmbio possível. Basta apenas que a gente queira e que a gente não tenha um espírito que ainda está incontrolado e comece a dar risada, a falar, e agitar. Não, ali tem que ser pessoas que estão prontas para ouvir mais e falar quase nada. Aí eles vêm e dão a orientação para nós. É uma coisa maravilhosa. Deixo aqui a ideia. Se vocês realmente gostarem, vocês vão deixando suas opiniões lá na secretaria e nós poderemos fazer em muito curto prazo de tempo. Mas continuando no nosso estudo de hoje, que é o bem e o mal, o Emmanuel vem e escreve o seguinte: todos os bens fundamentais da existência fluem generosos da natureza a benefício de todas as criaturas. E ele vai descrever de forma até poética. Ele vai dizer que a luz se derrama do firmamento e não é particular, ela é para todos. Quando surge uma linda lua cheia no céu, todos nós podemos ver. Não importa se a gente mora na favela, no morro, num quartinho, no fundo da casa de alguém, num apartamento, numa casa, porque nós podemos descer do apartamento, ir para a rua e olhar a lua.
Todos podem ver. O céu é de todos, as estrelas são de todos nós. O sol, de manhã, ele nasce para todos. Para os justos, os injustos, as mentes aquinhoadas, até os insetos. Até para os insetos. Ele coloca que as correntes aéreas são agentes alimentícios inesgotáveis. Quando a gente diz para um filho ou para um neto da gente, essa menina não come, parece que vive de vento, a gente não está falando coisa muito estranha, não. Que as pessoas que são mais espiritualizadas, elas se alimentam muito da atmosfera, pela respiração. E as crianças também. Até os 7 anos, elas são muito bem conduzidas. Depois a gente começa a se empanturrar daquilo que não presta, e aí acontecem os problemas de saúde. Mas tudo isso também está mudando, porque hoje em dia já temos técnicos especializados, temos profissionais na área da nutrição que estão mudando essa ordem de coisas. E vão mudar. Os mares amigos banham todos os continentes. Não tem, não, mas a África não tem continente que banhe lá, eles não têm praia. Tem, todos nós temos. Todos nós temos. Correm fontes em todas as direções, surgem plantas em todos os climas, e no próprio corpo o sangue há de circular incessante para que a inteligência possa viver. Nós agora conseguimos aí, talvez muitos de vocês conheçam, existem 4 DVDs muito bonitos que foram lançados mostrando as belezas do mundo. A beleza das montanhas, as belezas dos rios, de todos os continentes. E nós vamos, à medida daquilo que nós vamos falando, nós vamos começar a projetar para vocês, para dar um banho nos nossos olhos e dar um alento ao nosso coração. Tem lugares maravilhosos perto de nós que nós não sabemos. Às vezes moramos aqui em Curitiba, mas não tivemos a oportunidade de ir lá, um lugar tão pertinho, em Piraquara. Né? E ali tem aquele veio d'água que fornecia toda Curitiba e pode ser aberto para visitação. Já foi aberto e depois teve que ser fechado. Porque era tanta gente que ia lá jogar lixo no rio e fazer foguinho embaixo da árvore que eles tiveram que fechar. Mas agora eles abriram novamente. E desde a minha infância, meu pai gostava muito de lugares assim, ele nos levava para que a gente aprendesse a ver a natureza e respeitar a natureza, nada de jogar lixo. E ainda antes de sair, a gente tinha que recolher tudo que tivesse por perto ao alcance da vista. Então, a gente precisa realmente entender que nós, às vezes, não sabemos ir observar aqui pertinho de nós uma nascente, um rio, como ela sai limpa. Como é que pode aquele veiozinho se transformar num grande rio? Então nós temos coisas maravilhosas. Cascatas em Prudentópolis. Muita gente não viu, não vai passear, não procura. Prefere se entrechocar nos shoppings. Domingo em shopping é sofrido, né? Só quem trabalha a semana inteira e não tem outro dia e tem que comprar alguma coisa, porque é a vibração, o barulho e é uma psicosfera meio pesada. Vai passear no campo, vai ver coisa bonita, vai para Ponta Grossa, vai conhecer outra cidade. Sabe, nós temos capacidade de, no final de semana, recarregar as baterias, ficar perto de árvores como o eucalipto, de árvores como o Pinus eliotis, que tem tanto aqui no Paraná. É maravilhoso, você volta recarregado. Do shopping você pode voltar carregado de conta para pagar. Mas na natureza a gente sempre consegue. Né? Assim, o Emmanuel diz, não retenhas assim os valores que entesouraste. Não desconheces que o pão excessivo é o prato do vizinho em necessidade. A gente já não tem mais direito de fazer comida em excesso e depois jogar no lixo. Que a gente podia ter pelo menos a caridade na mente e no coração de colocar, acondicionar num lugar limpo. Tem colherinhas e garfos de plástico aí que a gente pode comprar por quase nada.
e serviram um prato decente, arrumadinho. Hoje em dia nós temos até pratos limpinhos e tudo com a ração, tudo certinho para o gosto do cachorro. Tem cachorro que não gosta de algumas rações, eu sei disso. Ele olha assim e se afasta. Aí você troca a ração. Por que para um ser humano você não vai dar uma comida bem certinha? Aconteceu uma vez, que até foi um fato bem interessante, que eu estava esperando amigos para jantar. E naquele dia, os amigos que iam jantar na minha casa, deu um problema lá, não foi ninguém. Não puderam ir. Aconteceu um problema grave, não puderam ir. Aí eu me vi a braços com 2 tainhas recheadas, pensando, o que eu vou fazer? Isso aqui é um prato que vai estragar rápido, não tinha grandes lugares, quem sai de manhã a sábado não vai almoçar em casa, por causa do trabalho, de noite não vai comer um peixe. Eu digo, eu vou levar enroladinho, tudo bonitinho, para dar para alguém na rua. Foi difícil. As pessoas desconfiam hoje. O quê? Tá me dando uma tainha recheada de camarão? Vai me matar. Foi difícil. Até que eu consegui dizer, o senhor gosta de tainha recheada de camarão? Ele disse, o senhor gostaria de receber? Eu fiz lá em casa, as visitas não foram. Ele me olhou assim, meio desconfiado, disse, por favor, eu estou andando com essa tainha aqui, eu tenho que entregar logo, essa tainha tem que ser consumida logo. Se o senhor tiver com medo, eu como um pedaço da tainha. Daí ele aceitou. Deve ter ficado contente. Depois que eu comi, ele pensou, se tiver ruim, ela morre primeiro, né? Mas às vezes fica difícil até de você dar, porque não é hábito, né? Imagina sair aí servindo... Queria hoje que alguém passasse por mim e servisse uma tainha com camarão, que eu ia ver se eu não ia aceitar. Mas às vezes a gente precisa saber dar até. Eu tive que comer um pedaço do peixe ali, o homem estava desconfiando de mim. Porque é difícil, né? Mas, infelizmente, o que eu ia fazer com aquilo? Não ia ter uso para mim. Não ia poder consumir. Então, que outra pessoa pudesse. E ele diz assim, ladeando mesas fartas, há corações semi-sufocados no desespero. Então, é preciso que a gente pense, não deu certo? Deu certo, sim. Que bom que eles não foram, porque daí deu a possibilidade daquela pessoa naquele dia comer. Quando será que ele vai comer de novo uma tainha recheada com camarão? Difícil, mas aquele dia ele vai dizer, um dia alguém passou e para provar que era boa, comeu junto um pedaço comigo. Por trás dos gestos que te golpeiam, há tramas obscuras da obsessão. A gente nunca pensa que a pessoa que nos agride está doente. A gente vê com muita facilidade a doença do corpo, mas não vê a doença da alma. E as pessoas que normalmente agridem muito, elas são doentes da alma, mas elas não sabem. Às vezes elas estão sofrendo processos obsessivos graves, mas elas não sabem. Precisa que alguém se compadeça para formar um vínculo para poder orientar essa pessoa a aceitar um tratamento. Ela tem que confiar em quem está. Não é simplesmente dizer, você não está bem das ideias aí, vai procurar. Não é assim. É preciso amor nas coisas. Deus não conversa assim conosco. Nós temos que conversar com os outros da forma como aprendemos. Na retaguarda dos crimes que te revoltam, há influências que não desvelas de pronto. Quem errou sofre estorvos que te escapam à senda, e quem calunia ou persegue ignora o que você já sabe. Descerra as portas do coração para compreender e servir, repartindo os bens que ajuntastes no espírito. A felicidade, para ser verdadeira, ela deve ser partilhada. E é uma coisa que todos nós já experimentamos. Se a gente tem uma grande alegria, se imagina uma grande alegria você sozinho. Não tem ninguém para você dizer, mas olha que coisa boa que me aconteceu e tal. É muito chato. O bom é ficar alegre com o grupo que se alegra com você, com a família, seja quem for.
O ouro nas mãos de um só homem é moldura da sovinice, mas passando para outras mãos é trabalho e beneficência. O conhecimento isolado é lâmpada sem proveito, contudo, transitando de cérebro a cérebro, é ciência e cultura. Entre as sombras dos que reclamam e azedam, malquistam e ferem, só a luz, se a luz que abençoa sempre. Faze ao outro o que desejas que te seja feito a ti próprio, diz a lei. Pensando na lei, eu achei um pequeno texto que eu trouxe aqui para a gente fazer uma reflexão. O que nós estamos falando aqui do Emmanuel, que está escrito, foi dito há 56 anos atrás. Foram as reflexões dele. Estão bem em dia, né? Estão bem atuais. Não está, não, o que ele está falando, isso aí já era, isso não existe. Não, está bem em dia, não está? Pois eu fui achar uma coisa mais em dia ainda. Olha só, eu vou ler o pequeno texto, porque para que não se perca nenhuma palavra, e no final do texto, não é um texto grande, é um texto curto, eu digo para vocês quem escreveu e quando. Talvez vocês já tenham ouvido. E quem não ouviu, ouvirá hoje, aqui através de mim. Está escrito assim, uma época, um profeta de Deus com uma missão, ele foi escolhido para chamar a atenção do povo daquela terra. Nós somos o povo daquela terra. Olha o que ele disse. Ai dos que chamam ao mal, bem, e ao bem, mal. Dos que transformam as trevas em luz, e a luz em trevas. Dos que mudam o amargo em doce, e o doce em amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e inteligentes na sua própria opinião. Ai dos que são fortes para beber vinho e dos valentes para misturar bebidas, que absolvem o ímpio mediante suborno e negam ao justo a sua justiça. Com efeito, eles rejeitaram a lei de Yahvé dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Isso aqui foi escrito 460 anos antes de Jesus nascer, pelo profeta de Isaías, falando para nós, que nós somos aquele povo, que a gente diz, nossa, mas que povo que não obedecia, teimoso. Está tudo aqui, um pedaço dele. Está tudo aqui junto. Isaías, o profeta maior, explicando melhor. A gente diz profeta maior ou profeta menor pelo tamanho dos livros que escreveram. Tá? Então, Isaías tem o maior livro do Antigo Testamento ou Antiga Aliança, ou a Primeira Aliança. Mais corretamente falado, a primeira aliança que Deus fez com os homens, mandando as leis de Deus. E depois todas as consequências de quem não obedecia. Depois veio Jesus e fez a segunda aliança com os homens, trazendo o Sermão do Monte, respeitando todas as leis do Velho Testamento e vivendo aquelas leis para mostrar para nós. Agora vejamos. Quando eu falei ali Yahvé dos exércitos, eu poderia, em vez de dizer Yahvé dos exércitos, dizer Senhor das estrelas. Ah, mas será que você não está inventando? Não estou inventando. Por quê? O Yahvé que eles escreveram é um tetragrama, 4 consoantes. Essas 4 consoantes foram colocadas lá sem nenhuma vogal para que não fosse pronunciado. Então se traduz por Senhor. Porque ler Yahvé ou Jeová está errado. Ninguém sabe essas letras porque foi colocado assim para não ser pronunciada pelo homem. Então eles dizem o Senhor. Só que
Estrelas e exércitos é a mesma palavra. E nós temos o do CD aí à venda, um CD maravilhoso do Tim e Vanessa, que tem uma música que se chama Senhor das Estrelas. É maravilhosa. É maravilhosa. O Senhor das Estrelas é o que quem traduz ao pé da letra e está traduzindo de forma incorreta, conforme o lugar onde se encontra na frase, traduz como Yahvé dos exércitos. E nós podemos, e já sabemos que podemos traduzir por Senhor das Estrelas. Então Deus é o Senhor das Estrelas. Não combina mais do que dos exércitos? Deus, por acaso, pregou que grupos de filhos seus armados matassem outro grupo de filhos seus para ser exército? Não, né? Ele é o Senhor das Estrelas. E às vezes se chamavam de estrelas cadentes a espíritos de altíssima iluminação que vinham até a Terra em missão. Então não fica mais bonito dizer: com efeito, eles rejeitaram a lei do Senhor das Estrelas e desprezaram a palavra do Santo de Israel, que foi o Isaías. Por que santo? Porque santo, essa palavra, significa separado para o trabalho de Deus. O que é santo? Aquele que foi separado das coisas corriqueiras do mundo para se dedicar só a Deus. Mas isso aqui não parece que está muito atual? Ai daqueles que se chamam sábios, inteligentes, de acordo com sua própria avaliação. Ai daqueles que são fortes para beber vinho e são valentes para misturar bebida. Ai daqueles que absolvem o ímpio, o injusto, né? Mediante suborno e negam ao justo a sua justiça. Será que não foi escrito hoje e eu peguei enganado ali? Será que não foi da Folha de São Paulo? Do Estadão? Da Gazeta? Do Globo? Ele estava comentando conosco, já naquela época, que ai de nós se nós fizéssemos isso. E nós só voltamos a reencarnar aqui, porque vejam bem, a gente nasce e a gente encarna e desencarna. Porque morrer não é o contrário de viver. Que vida não tem contrário. Vida é vida. Deus nos criou para sempre. E o que é a morte? A morte é quando a gente, de tanto errar, a gente estiola completamente a nossa psique. Isso é a morte. Por isso que diz assim, Deus não quer a morte do pecador, não quer que ele saia totalmente do seu psique, da sua alma, que se veja assim alijado a ter que começar tudo de novo, uma construção, a ter que nascer novamente num lugar completamente ignorante para poder fazer novamente, adquirindo as complexidades através da própria luta e da experiência. É isso que quer dizer. Porque se a gente seguir aquilo que é para a gente seguir, está estabelecido que é para seguir, nós não precisaremos conhecer a morte. Porque quem encarna, desencarna. Mas desencarnar é uma coisa, morrer é outra. Nós não vamos morrer. Quem está a caminho com Jesus não vai morrer. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. Se arrependa. Se arrependa de estar fazendo mal a si mesmo, de estar prejudicando os seus irmãos, a sua comunidade, de estar se preocupando mais com veleidades da sua vida, com bobagens,
achando que está aqui a passeio, se preocupando mais com o seu bem-estar em detrimento dos outros, se preocupando que o seu bolso fique cada vez mais cheio, independente que falte o necessário para os outros. Nós precisamos aprender a repartir. E uma das coisas mais lindas que a gente pode repartir é felicidade. Às vezes a pessoa está triste, você olha para ela com um sorriso, vai até ela e dá um abraço, você está transmitindo energias para ela e autoconfiança. É como se você estivesse dizendo, está aqui o meu amor, o meu abraço, levanta e anda. Não fica parado, não diz que está tudo ruim. Por isso Emmanuel termina essa página de hoje, nossa, dizendo assim, faze ao outro o que deseja seja feito pelo outro a você mesmo, diz a lei. Isso quer dizer que alguém, para ser feliz, precisa ajudar alguém. Não tem saída. Felicidade, no fundo, é bondade crescente para que a alegria se faça maior. E, sem dúvida, todos nós poderemos dividir parcelas de bondade e alegria, mas a multiplicação vem dos outros. É bonito, né? Todos nós podemos dividir parcelas de bondade e de alegria, mas a multiplicação vem dos outros. Eu sozinha não consigo multiplicar. Eu posso dividir. Eu posso dividir o que eu tenho, posso dividir o que eu sinto, posso dividir o que eu gosto. Mas multiplicar só se eu tiver com outra pessoa junto. Aí nós multiplicamos. E cada vez a gente agrega mais pessoas. Mais pessoas. Esperamos que possamos refletir sobre tudo isso e pedindo a Jesus, nesse momento em que nós vamos passar a transmissão dos passes, que junto com todas as bênçãos que vêm do alto, encontre em cada passista desta casa o reforço em amor, em alegria, em pacificação, em consideração com o próximo, e que aquele que recebe transmita a outros quando sair daqui, para que também se multiplique as bênçãos. Que Jesus, que veio para nós como o Senhor das estrelas, fazendo tudo aquilo que aprendeu do Pai e distribuindo a todos nós, nos considerando e considerando-se irmãos de todos. Se Ele deu o exemplo, que nós possamos, como Jesus, o nosso mestre amado e amigo, também transmitir ao nosso próximo todo o bem, toda a paz, todo o amor e toda a energia que recebemos nesse ambiente, com tantas vibrações positivas, a nossa água fluidificada, magnetizada pelo amor, que a gente saia daqui multiplicando tudo aquilo que aqui recebeu. Obrigado, amado Mestre Jesus, abençoa-nos a todos e que possamos, neste momento, fazer jus a podermos dizer: Senhor, recebe-nos como seus trabalhadores. Que a paz esteja conosco.